A Nokia está de volta ao Brasil, graças a uma parceria entre a HMD Global e a Multilaser. E o primeiro celular a desembarcar por aqui é o Nokia 2.3, um dos mais básicos da marca atualmente. Ele chega inicialmente por R$ 899 e precisa provar para o consumidor brasileiro que entrega um melhor conjunto que os modelos de entrada da Samsung, Motorola e LG. Será que ele consegue? É isso que você vai descobrir nessa análise completa do tudocelular.com. O Nokia 2.3 tem acabamento simples em plástico com traseira texturizada, que ajuda na pegada e faz o aparelho escorregar menos da mão. Ele pode ser encontrado no mercado nacional nesta opção verde e também nas cores dourada ou cinza. Por ser um produto de baixo custo, algumas tecnologias ficaram de fora, como o leitor de digitais. A única biometria presente é a facial, que não é das mais rápidas. A entrada USB ainda é no padrão micro e não há conectividade Wi-Fi 5 GHz. Pelo menos o Bluetooth é 5.0. Na lateral há um botão dedicado para o Google Assistente e a entrada para fone de ouvido fica no topo do aparelho. Na parte frontal temos entalhe em formato de gota e uma borda mais larga abaixo da tela com o nome da Nokia estampado. Se ele não te conquistar pelo design, provavelmente vai pela qualidade de construção, já que por baixo do plástico há uma estrutura metálica que faz o aparelho passar muito mais segurança do que rivais feitos inteiramente de plástico. A marca sempre foi famosa por produzir celulares robustos, e isso não mudou. No quesito tela, temos um painel IPS LCD e resolução apenas HD, mas tem brilho forte e contraste elevado, o que deixa o preto menos acinzentado do que outros celulares baratos. Porém, a experiência fica comprometida por causa da má calibração da tela. A imagem exibida foge muito da realidade devido à temperatura fria das cores, o que torna o branco azulado. A boa notícia é que o Android dele permite ajustar o balanço do branco nas configurações de tela, o que reduz o problema. O seu único alto-falante tem potência apenas mediana, pelo menos o som não chega a distorcer e apresenta a qualidade superior a muitos celulares básicos. Distintos vilões! Eu me chamo Gru! Já o fone de ouvido que vem de brinde não deixa esconder que é um acessório barato. Dá para ouvir suas músicas com qualidade decente, desde que não force muito o volume. O ponto mais decepcionante do Nokia 2.3 é o desempenho. Ele vem com plataforma Helio A22, sendo inferior ao P22 que equipa a maioria dos modelos de entrada atualmente. Aqui você tem um processador apenas quad-core e isso, aliado a 2 GB de RAM, faz o celular da Nokia simplesmente morrer para carregar aplicativos e jogos. O desempenho é tão sofrível que ele demorou mais de 7 minutos para abrir e reabrir uma dúzia de aplicativos em nosso teste padronizado de velocidade em multitarefas, enquanto há rivais com o Helio P22 que levaram menos de 2 minutos. Em benchmarks também não espere pontuações altas. Se você se importa com números, vai ficar decepcionado com o que ele tem a oferecer. É bom em jogos, pelo menos? Todos os games que testamos rodaram com fluidez aceitável. Não espere 60 FPS em tudo, e até mesmo alguns games mais atuais ficam bem abaixo disso. No PUBG, ele permite escolher gráficos balanceados, mas o desempenho está longe do ideal e apresenta um pouco de lag. A bateria, por outro lado, é melhor do que o desempenho. É possível usar o Nokia 2.3 o dia todo e ainda sobrar um pouco de carga para a manhã seguinte. Como seu desempenho é fraco e provavelmente você usará apenas aplicativos básicos como WhatsApp, será capaz de ter carga para 2 dias completos. E como é de se esperar de um celular barato, o carregador que vem junto com o Nokia é fraquinho e entrega no máximo 5 watts de potência. Ele é produzido pela Multilaser aqui no Brasil e não oferece carregamento acelerado, ou seja, ele chega a passar 4 horas na tomada para ter sua bateria completamente recarregada. Com uma carga rápida de 15 minutos, você recupera apenas 7%. O Nokia 2.3 vem com Android One e recebeu a versão 10 este mês no Brasil. A Nokia pode não ser das mais ágeis em atualizações do robozinho, mas pelo menos vem tentando cumprir a promessa de updates garantidos, prometendo Android 11 para o aparelho até o final do ano ou início de 2021. E como já esperado, o Android é limpo e traz apenas o essencial para você usar o sistema. Pena que o hardware fraco não contribua para uma boa experiência. Até mesmo o rolar de página apresenta lentidão. O multitarefas é sofrível e até para voltar para a tela inicial é preciso esperar alguns segundos. A Nokia sempre foi referência quando o assunto é câmera e até mesmo seus celulares mais baratos das antigas mandavam bem em fotos. Isso ainda continua? Tudo vai depender da iluminação. Fotos ao ar livre apresentam boa nitidez, cores equilibradas e alcance dinâmico na medida.
A secundária serve apenas para ajudar no desfoque de fundo, e o resultado é bom. Funciona tanto com pessoas quanto com animais ou plantas. Em locais fechados já temos perda de nitidez e os detalhes são sacrificados. As fotos saem um pouco escuras, então ter uma fonte de luz por perto ajuda bastante. Em locais escuros é onde o Nokia mais sofre. As fotos perdem muita nitidez e se você for usar o flash só terá fotos ainda piores, com uma imagem totalmente estourada. Já a frontal faz um melhor trabalho e registra selfies com mais detalhes que muitos básicos que testamos este ano. Claro, isso quando há boa iluminação, mas mesmo dentro de casa ainda terá boas fotos. O problema fica apenas à noite, as selfies perdem o foco, há muitos ruídos e se for usar o flash de tela terá fotos com luz estourada. A filmadora decepciona, não por gravar apenas em Full HD, mas pela qualidade inferior à das fotos e seu foco que não é muito ágil. E isso só piora ainda mais à noite. Mesmo tocando na tela, o celular demora para focar. A câmera frontal sofre ainda mais ao filmar em locais escuros, apresentando muita queda na fluidez dos vídeos. A captura de áudio também é ruim, o som é mono e tem ruído metálico, que normalmente vemos em celulares chineses muito baratos. O preço de R$ 899 de lançamento pode soar atrativo, ainda mais quando Samsung e Motorola chegam pedindo R$ 1.000 por seus básicos. O Nokia 2.3 seria uma boa opção de entrada, pena que seja um aparelho que possui mais contras do que prós. Ele é mais lento que todos os outros celulares de entrada que testamos no último ano. E isso inclui o Galaxy A01 e o Moto E6S, que são seus maiores rivais atualmente. Já a bateria do Nokia dura bem mais, mas por outro lado, demora muito mais para recarregar. Se quer uma melhor opção da Samsung, então o Galaxy A10s faz mais sentido. A melhor alternativa ao Nokia 2.3 é o LG K40S. Ele chegou mais caro, porém custa bem menos atualmente e oferece um conjunto muito melhor, ficando abaixo só em bateria. Se você me pedisse para resumir essa análise em apenas uma palavra, eu escolheria decepção. É esse o sentimento que o Nokia 2.3 passa, ainda mais quando nós brasileiros ficamos tantos anos esperando a volta da Nokia. Ele é um celular incrivelmente lento, que não empolga em multimídia, até tem uma boa bateria, mas que demora horas para recarregar. E suas câmeras até que conseguem tirar boas fotos, só não espere ter bons vídeos. Qual seria um valor justo a se pagar nele? Considerando os rivais, talvez R$ 500, mas vai demorar um pouco para chegar a esse preço. Até lá, há muitas opções mais interessantes no mercado. E de qualquer forma te ajudamos a encontrar os melhores preços, tanto para o Nokia 2.3 como para os demais aparelhos citados nesta análise. Basta clicar aí nos links da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou do Nokia 2.3 como o retorno da famosa marca ao Brasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.